Que a paz do Senhor esteja com todos. Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo vai ser o versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. Porque qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Feche seus olhos só um instante, com toda a reverência à palavra do Senhor. Pai querido, Pai amado, nós consagramos a Ti este momento para ouvir da Tua palavra aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que nesse momento, meu Deus, em que o Senhor ministra aos nossos corações, esse momento em que o Senhor toca no nosso interior, na nossa mente, no nosso espírito, que nós possamos, meu Deus, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, estar, meu Deus, com o espírito voltado para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Que o Senhor possa nos falar e que nós possamos nos preparar, meu Deus, para que possamos ceiar na presença do Senhor, participar da comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos dar essa capacidade. Em nome de Jesus, nós pedimos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ser conosco. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, a grande questão, irmãos, que nós, quando nos deparamos todos os meses com o capítulo 11 de 1 Coríntios, a respeito da ceia do Senhor, é sobre essas questões que o apóstolo Paulo está aqui ensinando à igreja do Senhor. E ele ensina aqui a respeito do que é comer indignamente. Comer o pão e beber o vinho indignamente. Isso nos causa, muitas vezes, um certo desconforto. Nós nos sentimos um pouco inseguros. Existe uma realidade na igreja que no dia da ceia do Senhor, pessoas, costumeiramente, elas faltam os cultos. No dia da ceia do Senhor, ela dá um jeito de não vir para o culto. A frequência, às vezes, da igreja, ela cai no dia da ceia, porque as pessoas, elas leem esses versículos, e elas criam uma certa insegurança espiritual. E é isso que nós queremos falar para os irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Comer indignamente, tratar algo indignamente, desprezar algo é algo que a pessoa não deu o devido valor, não teve o devido cuidado. É como, por exemplo, as pessoas, elas costumam, quando elas querem menosprezar, desprezar, quando elas querem zombar de algo, as pessoas, elas cospem naquilo, ou então elas pisam naquilo. Não sei se você já viu em algumas cenas nos jornais, quando as pessoas elas vão fazer algum protesto contra um país, contra uma nação, ou contra um candidato político, ou contra algum regime de governo, o que é que eles fazem? Eles queimam a bandeira, né? Eles pisam, eles cospem, eles humilham, eles zombam. Isso é tratar indignamente algo, né? Então veja a seriedade. Paulo está dizendo que existem pessoas que pegam o pão, pegam o vinho, pegam o símbolo do corpo e do sangue do Senhor e tratam indignamente. Ou seja, elas cospem, elas pisam, elas zombam. Olha que quão sério é esta mensagem para nós. Talvez você jamais tenha feito isso com os símbolos. E com certeza, essa igreja aqui de Corinto, eles nunca fizeram isso, literalmente. Mas havia atitudes que eles faziam no seu dia a dia, havia comportamentos que eles agiam no seu dia a dia, que
Para Deus, era como se eles estivessem pisando naquilo, era como se eles estivessem cuspindo naquilo, é como se eles estivessem chuvalhando aquilo, é como se eles estivessem tocando fogo naquele símbolo sagrado. E a gente sabe que nenhum crente fez isso até hoje, que a gente saiba. Mas existem algo espiritual por trás disso. E Paulo ele vai dizer que na igreja que ele estava ensinando aqui, ele estava advertindo aos irmãos, ele dizendo, olha, aquele que come indignamente, aquele que bebe indignamente, ele será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí, mais na frente ele vai dizer que isso é motivo de condenação, isso é motivo de morte, isso é motivo da pessoa realmente perder a sua salvação. Então, comer indignamente é algo realmente sério, indignamente, tratar com desprezo. E aí, a igreja de Corinto, irmãos, assim como toda a palavra de Deus ela é inspirada, a gente precisa entender um pouco o contexto daquela igreja para a gente tirar a mensagem para nós. A gente tirar a mensagem para nós hoje, 2000 anos depois, nós não vivemos a mesma realidade. Então, a igreja de Corinto era o seguinte, a ceia do Senhor era um pouco diferente da de hoje. Hoje nós temos o quê? Um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho, né? Na época não, na época eles faziam um grande banquete. Eles reuniam os crentes e faziam um grande banquete. E as pessoas levavam comida à vontade, levavam vinho à vontade. E as pessoas faziam ali um verdadeiro festejo. Era considerada a festa do amor, a festa ágape, né? E eles faziam aquilo e dentro do amor, e as pessoas compartilhavam, e as pessoas ali se entrosavam, as pessoas mantinham ali a comunhão e tudo mais. Então, era uma forma, era parecido com o que Jesus fez com os seus discípulos antes de morrer. Jesus fez uma ceia e reuniu ali os seus discípulos e fez ali aquela última ceia. Então, era um momento muito solene, muito especial. Então, a igreja também, ela fazia isso lá no primeiro século. Só que a igreja de Corinto, Paulo vai apontar que eles começam a fazer de uma maneira desordenada, de uma maneira sem reverência. Eles começam a fazer de uma maneira que começa a desvirtuar o comportamento cristão diante da ceia. E aí, ele vai falar de diversos problemas que havia na ceia do Senhor. No capítulo 11, né, ele vai começar a dizer que uns comiam demais, uns bebiam demais, uns se embriagavam, outros eram verdadeiros glutões, ou seja, eles comiam de uma forma tão desesperada, como se não tivesse mais comida em casa. Como se eles estivessem desesperados. Pronto, é a última vez que eu vou comer, em casa não tem mais comida, não vou comer amanhã. E eles comiam desesperadamente. Enquanto uns faziam isso, outros ficavam sem comer. Ficavam sem nada. Outros que eram mais pobres, mais humildes, que não tinham o que levar, chegava lá, ficava apenas chupando o dedo, ficava apenas olhando os outros comer. Então estava havendo algo distorcido nessa comunhão. Estava havendo algo maculado, estava havendo algo enxovalhado. Eles estavam zombando do verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Porque enquanto uns comiam demais, outros comiam de menos. Enquanto uns bebiam demais, outros não bebiam nada. E viviam aquela situação. A igreja de Corinto, ela tinha vários outros problemas. Era uma igreja que tinha divisões internas, né? Nós podemos ver isso a partir do capítulo 2, que eles ficavam com partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C. Havia essa divisão, essa forma de individualismo, cada um querendo fazer parte de um partido ou de um grupo. Havia promiscuidade, havia no meio do seio da igreja um sexualismo muito exacerbado, havia ali incesto, onde filhos coabitavam com as suas madrastas, né? Havia um caso desse, havia
casos em que os irmãos brigavam judicialmente e eles levavam às cortes humanas, né? Os irmãos brigando uns com os outros judicialmente, colocando os outros na justiça, porque eles não tinham a capacidade de perdoarem uns aos outros, de resolverem os seus problemas internos, como irmãos, como igreja. Eles tinham esse problema. Eles tinham um problema seríssimo, né? No meio do matrimônio, no meio do relacionamento entre marido e mulher. Paulo vai dedicar um capítulo inteiro falando sobre como deve ser a mulher, como deve ser o marido, como eles devem agir. Ele vai falar sobre também a questão de alimentos consagrados, alimentos que eram dedicados aos ídolos. E aí ele vai chegar lá no capítulo 11, irmãos, e vai falar do problema que tinha na ceia do Senhor. Em todas as áreas da igreja tinha problema, mas na ceia do Senhor também estava tendo esses problemas. E aí ele vai começar a dizer que eles estão fazendo de forma indigna, de forma vergonhosa, de forma vexatória, de forma humilhante. Eles estão fazendo algo que não está agradando a Deus. Esse era o contexto da igreja daquela época. Então veja que existem problemas da igreja, existiam problemas da igreja de Corinto que não existem entre nós hoje. Mas, e essa mensagem, o que é que significa para nós hoje, irmãos? O que é que significa a pessoa comer dignamente? Ou o dever e o cuidado para não comer indignamente, não comer de forma que desagrade a Deus, né? Essa mensagem, ela com certeza ela é viva, com certeza ela é atual para nós. Mesmo que a gente não consiga identificar esse contexto que havia lá na igreja de Corinto no passado, há quase 2000 anos, hoje nós temos também problemas que nós devemos analisar quando formos participar da ceia do Senhor. Então nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter, fazer um exame de consciência. Espera aí, será que eu estou comendo indignamente? Então, irmãos, o que é comer a ceia do Senhor indignamente? Participar da ceia do Senhor indignamente. Comer do pão indignamente ou beber do vinho indignamente. Pelo que a palavra nos mostra, você, quando lê todo o contexto que Paulo estava aqui ensinando ao seu povo, nós podemos ver que participar indignamente é quando você participa da ceia, porém a sua comunhão está quebrada. Quando você não tem a comunhão quebrada, é participar indignamente. Amém? Então, o contexto da igreja de Corinto, que nós não vivemos esse contexto, mas no sentido espiritual, quando nós vivemos de comunhão quebrada, que possa existir entre nós, essa falta de comunhão, isso é algo reprovável. Tratar ou fazer a ceia sem o respeito devido, sem a solenidade devida. Então, eles faziam uma festa que virava uma bagunça. Então, quando alguém participa hoje ainda da ceia do Senhor, sem a solenidade devida, por exemplo, você agora, daqui a pouco você vai participar da ceia do Senhor. Mas você está lá olhando seu WhatsApp, você está lá olhando as suas redes sociais, você está lá respondendo mensagem, você está lá vendo algum vídeo paralelamente. Eu digo isso, irmãos, porque nós já passamos por isso há um tempo atrás, há um ano atrás. E a gente via lá no YouTube ou no Facebook, aonde estiver passando o culto, aí diz, fulano de tal entrou. Opa, aí tem 5 pessoas. Daqui a pouco fulano de tal saiu. Daqui mais um pedacinho, fulano de tal entrou de novo. Ou seja, cadê a solenidade? Você vai participar do culto do Senhor, da ceia do Senhor. Aí, de repente, você começa a conversar com fulano de tal lá não sei aonde. Depois você volta. E na hora de comer o pão e o vinho, aí você volta. Será que é assim? Será que nós estamos agindo de uma maneira solene, respeitosa com esse momento sagrado? Então, havia isso lá e há também isso hoje.
Nós não somos a igreja de Corinto, porém existe hoje uma falta de respeito, de cuidado, de reverência com a ceia do Senhor. Quando também há divisões, brigas, intrigas, confusões no meio dos irmãos. Então tem irmãos, que participam da ceia do Senhor, mas não conseguem olhar no olho do outro irmão. Tem ódio do outro irmão, não fala com o outro irmão. Irmãos, como é que esse irmão que não fala com o outro, que não tem coragem de pedir perdão ao outro, que não tem coragem de atar novamente os laços da comunhão, como é que ele vai participar dignamente da ceia do Senhor? Mas tem isso hoje no nosso dia. Nós não estamos vivendo há 2000 anos atrás, mas tem isso. A comunhão, a falta de comunhão que havia lá em Corinto, existe também no nosso meio hoje. A pessoa está brigada com o irmão e acha que está tudo normal. Não, se ele quiser que venha aqui falar comigo, eu não vou. Porque não foi eu que errei, porque isso, porque naquilo, e começa a dar justificativo, e começa a buscar o seu direito, e aquela coisa toda. E aí é o que Paulo está dizendo. Havia uma quebra, né? Havia divisões, havia um rasgo, havia uma separação entre aqueles irmãos. E se existe hoje na minha vida, ou na tua vida, ou na vida de qualquer pessoa que está nos ouvindo, nós precisamos refletir sobre isso e rever a nossa maneira de viver. Comer indignamente é achar que você tem mérito. É achar que você tem direito. Comer indignamente é achar que você fez o dever de casa, que você fez tudo certinho. Então agora você pode participar da ceia do Senhor. Comer indignamente é não reconhecer os seus próprios erros, os seus próprios pecados e começar a dizer, não, está tudo bem, está tudo certo, não tem nada errado, está tudo ok. Aí você vem na ceia do Senhor e come como se nada... Você não precisa mudar de vida, você não precisa mudar comportamento, você não precisa mudar a sua moral, você não precisa mudar o seu linguajar, você não precisa mudar a forma de viver, você não precisa de nada, você já chegou a um estado de perfeição. Isso é comer indignamente. Aquele povo, eles estavam num estado que eles achavam que tudo que eles estavam fazendo estava certo. Então, irmãos, quando a gente chega num estado que quando a gente acha que tudo que a gente está fazendo está certo, nós estamos verdadeiramente perdidos. Nós estamos comendo o corpo do Senhor e bebendo o sangue do Senhor indignamente, porque eu não consigo ver a minha miséria espiritual, eu não consigo ver os meus pecados, eu não consigo ver as minhas falhas, eu não consigo enxergar. Eu acho que eu consegui. Veja que coisa, irmãos. Isso é comer indignamente. Comer indignamente é agir com hipocrisia. Agir com hipocrisia é quando você, na verdade, é como a palavra de Deus diz, irmãos, que lá em Lucas capítulo 18, versículo 10 em diante, ele diz que um fariseu foi para o templo, e ele chegando lá, ele dizia, vamos ler lá para a gente ver como foi a história aqui. Jesus disse dá um exemplo aqui para aqueles que ele está ensinando. Lucas 8, 10 em diante, diz assim, 2 homens subiram ao templo. Olha aqui como é que é a vida do hipócrita. Para orar. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, Jesus dizendo, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa,
e não aquele. Ou seja, o publicano desceu justificado para sua casa e não o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, quando você vai participar da ceia, irmãos, que é o que a gente mais vê às vezes dentro da igreja. A pessoa vai participar da ceia e a gente não vê uma pessoa fechar os olhos e confessar um pecado. A gente não vê a pessoa inclinar sua cabeça, não vou nem dizer ajoelhar, vou nem dizer que aí é pedir demais. A pessoa não consegue, irmãos, meditar sobre as suas falhas espirituais, não consegue rever os seus conceitos espirituais, não consegue rever a sua vã maneira de viver, ela não consegue pensar, ela não consegue meditar, ela não consegue raciocinar. E ainda tem os que dizem assim: ó Senhor, eu estou aqui porque isso, porque aquilo, porque eu sou dizimista, porque eu, porque eu oro, porque eu não sei o quê, porque eu orei e fulano foi curado, porque isso, porque aquilo. E a pessoa começa a se exaltar, e a pessoa começa a mostrar qualidades para Deus, que Deus vai olhar para ela e vai ver que é hipocrisia, que é falsidade. Isso é comer indignamente. Comer indignamente é auto-justificar-se. Era o que esse homem estava fazendo, se auto-justificando. Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Né? A gente tem que ter certo cuidado, irmãos, quando a gente às vezes faz alguma coisa na casa de Deus, sei lá, alguém prega, alguém toca, alguém evangeliza, alguém ora, alguém faz algum trabalho na casa de Deus, um obreiro da casa do Senhor. Qualquer trabalho, para que isso não cause orgulho em você. Para que você não comece quando você for orar, você diz: Senhor, eu sou teu servo, eu sou fiel a ti, eu sou não sei o quê, então Senhor, responde a minha oração. Aquela coisa de autojustificativa, de se exaltar, de se colocar numa posição que às vezes não é a real. Não é a real. E isso faz com que muitos estejam enganados. A palavra de Deus diz lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Irmãos, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, quando chega o dia da ceia e eu não consigo confessar um pecado, o que é que eu estou dizendo? Que eu não tenho pecado. Quando chega o dia da ceia e eu não consigo me arrepender de um pecado, é porque eu estou dizendo o quê? Que nem pecado eu tenho. Isso é comer indignamente. Comer indignamente é não reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. É confiar nas suas próprias obras. Veja o que o homem estava dizendo. Eu jejum 2 vezes por semana, eu trago dízimo, eu não roubo, eu não sou ladrão, eu não sou como esse homem, eu não sou como aquele. Aí ele começa a confiar nas obras boas que ele faz. E fazer obra boa não é errado, irmão, mas não é para você chegar diante de Deus se auto-justificando, se colocando no pedestal e dizendo: olha aqui, Senhor. Não é dessa forma. Não é isso que a palavra nos ensina. Então, a ceia do Senhor, ela nos coloca nessa situação em que a gente depende de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, do perdão de Deus. Então, a palavra de Deus diz que não é pelas obras. Todo mundo sabe esse versículo, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque, irmãos, a gente já se gloria sem fazer nada. Imagine se a gente fizesse. Imagine se a gente pudesse chegar diante de Deus e dizer: Senhor, a minha salvação, está aqui, eu preciso, eu tenho direito à minha salvação. Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não fiz não sei o quê.
E a palavra de Deus diz que muitos naquele dia chegarão diante de Deus e apresentarão a Deus as suas obras. E dirão: Senhor, nós pregamos, Senhor, nós evangelizamos, Senhor, nós curamos enfermos, Senhor, nós expulsamos demônio, Senhor. E eles apresentaram ali as obras de Deus, as obras que eles fizeram e mostraram, e foram grandes obras. E Deus diz: eu não conheço vocês, vocês são hipócritas, vocês não reconheceram o sangue do Senhor, vocês não reconheceram o corpo do Senhor, vocês não entenderam nada, vocês fizeram para vocês mesmos, vocês fizeram apenas para o seu interesse, apenas para o seu prazer. Vocês fizeram para se beneficiar das benesses que o reino de Deus traz, mas vocês não fizeram para Deus, vocês não fizeram com humildade, vocês não fizeram com um espírito contrito, vocês não comeram dignamente. É isso que a palavra de Deus diz. Então não vem das obras, mas é também não sentir nada com relação ao pecado. É quando o pecado já entrou de tal maneira na vida da pessoa que cauterizou. Então ela não sente mais nada, tanto faz pecar como não pecar, ela não sente mais o incômodo, porque quando o crente ele se converte a Deus, quando a gente é descrente, irmãos, quando a gente é incrédulo, quando a gente é ímpio, a gente peca e não está nem aí, a gente acha que não vai prestar conta nada, porém quando a gente se converte, aí a gente começa a ter cuidado com o que a gente peca, com aquilo que a gente faz, com as palavras que a gente fala, com a maneira como a gente trata os outros, na maneira como a gente trata as coisas de Deus, a gente começa a ter cuidado com isso, porém às vezes o tempo vai passando e a pessoa vai perdendo isso, e ela perde a sensibilidade espiritual, e ela não tem mais, ela não sente mais, ela cauterizou a mente, ela está insensível, ela está dormente, ela não consegue mais sentir Deus falando com ela. É também quando o pecado traz prazer. Quando o pecado ainda dá prazer em mim e em você, e eu participo da ceia do Senhor, então eu estou comendo indignamente. Porque o pecado não é para nos dar prazer. O pecado é para nos causar vergonha, tristeza. O pecado é para nos fazer, nos derramar de lágrimas. É para nos fazer nos arrepender, nos humilhar, nos rasgar diante de Deus e pedir a misericórdia de Deus. Mas quando nós, irmãos, pecamos, aquele pecado, né? Aquele pecado que é gostoso, aquele pecado que a gente acha que se não pecar, aquele pecado, a gente não vai ser feliz, a gente não vai ter prazer, a gente não vai ter alegria. Então esse pecado, ele alimenta a nossa alma, ele alimenta o nosso espírito. Então esse pecado, ele nos faz tão bem. Então se eu ainda tenho esse tipo de pecado em mim, que a pessoa às vezes tem, ela não está comendo dignamente. Pode cear, mas não está comendo dignamente. É o que acontece com os vícios, né? Por que a gente aconselha as pessoas que têm vícios a não cear? Porque ela não domina o pecado. Ela não consegue dominar ainda. Uma pessoa que está levando uma vida de adultério, de promiscuidade, uma pessoa que está em fornicação, o que é que a gente aconselha para ela? Não sei ainda. Você ainda não conseguiu sair, não conseguiu vencer esse pecado na sua vida? Vive ainda fumando ou se embebedando? Não é bom que você seja, porque você não está entendendo ainda, porque pecar todos nós pecamos. Charles Spurgeon dizia assim: olha, uma ovelha, ela pode cair na lama e se sujar, mas só os porcos deitam na lama e se lambuzam. É diferente a atitude. O crente, quando ele peca, ele não se sente bem naquela sujeira, naquele pecado. O porco, sim. O porco, ele se esbalda na lama, ele deseja a lama, ele deseja sujeira, ele gosta da sujeira, ele ama a sujeira, ele vive na sujeira, e aquilo é a vida dele. Então esse porco, ilustrativamente falando, é a pessoa que come indignamente, porque o pecado não faz diferença nenhuma para ela, ela tem prazer naquilo. Ela ainda tem o prazer do pecado ainda, ela ainda tem o prazer, ela sente aquela coisa, aquele êxtase do pecado. Então ela é como esse porco, né? Que se esbalda na lama. A ovelha pode se sujar, ela pode cair. O crente ainda peca, mas ela não sente o prazer no pecado, ela sente dor pelo pecado, repulsa pelo pecado.
Enquanto que o ímpio, ele ama o pecado de devoção, nós amamos a Deus de devoção e odiamos o pecado, ainda que cometamos ainda. É uma briga, porque a gente não quer pecar. E a gente peca, mas a gente luta para não pecar. É diferente do outro que quer ir, ele deseja ir. É diferente, é totalmente diferente. Então, comer dessa forma é indignamente. É desprezar o corpo de Cristo. Desprezar o sangue de Cristo. Desprezar o sacrifício de Cristo. Eu vou ler 2 versículos com os irmãos. Hebreus 6, 4 em diante, diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, versículo 5, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, versículo 6, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, ou seja, à desonra. Uma pessoa foi iluminada, recebeu o Espírito Santo, foi cheia de Deus, recebeu a palavra de Deus, viveu para Deus, amou a Deus, sentiu as coisas celestiais e agora volta para o pecado. Ela come indignamente, porque ela está comendo, ela está expondo Cristo novamente ao mesmo vitupério, à mesma desonra que ele sofreu, ao mesmo sofrimento que ele passou. É como se a pessoa estivesse pisando em Cristo novamente. Capítulo 10, versículo 29 diz, de Hebreus 10, 29, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Que juízo essa pessoa tem direito? A condenação. Porque ela pisa nas coisas de Deus, ela desonra as coisas de Deus. E é isso que a palavra de Deus nos mostra. Então, irmãos, por conta dessa seriedade, dessa gravidade, muitas pessoas não querem cear. Ficam com medo. Ou é um crente fiel, é um crente sincero, é um crente que teme a Deus, que repudia o pecado, que não gosta, que não vive em desavença com os irmãos, que não vive odiando as pessoas, que consegue perdoar, consegue ter uma vida espiritual, que não é uma pessoa orgulhosa, que não é uma pessoa soberba, que não é uma pessoa que se coloca diante de Deus como sendo alguém que tem mérito. Ela é uma pessoa humilde, uma pessoa que ama a Deus, mas que peca. É aquela ovelhinha que passou pelo lamaçal, ela suja lá as suas perninhas, ela suja lá os seus pelos, mas ela não tem prazer naquilo como o porco tem. Aí, às vezes, essa mesma pessoa, essa mesma ovelhinha, ela fica com medo de cear. Eu não vou cear não, porque eu pequei essa semana. Meu Deus, nessa semana eu não vou cear porque eu pequei. Como é que pode? Hoje era ceia e na saída de casa para a igreja eu discuti com meu marido. Não vou cear. Aí a pessoa entende tudo errado. Porque, veja, o que eu falei aqui da seriedade que é comer indignamente, é coisas terríveis. Coisas que as pessoas não reconhecem o seu pecado, não reconhecem o seu erro, não reconhecem as suas falhas, ela se coloca como orgulhosa, ela se coloca como alguém prepotente, como alguém arrogante, ela se coloca como alguém hipócrita, ela se coloca como alguém... É terrível. Essa pessoa, ela não tem consciência do pecado, ela não pensa que está no pecado. É totalmente diferente daquele irmão, daquela irmã que tem um espírito contrito. Você pode cear. Porque se fosse assim, irmão, nenhum de nós iria cear hoje. Porque todos nós pecamos ontem, anteontem, a semana toda, e hoje nós pecamos também. Mas nós não pecamos porque nós temos prazer nesse pecado. Pecamos porque somos pecadores. A nossa natureza de pecador.
Por mais que a gente lute contra essa natureza pecaminosa em nós, a gente vive essa briga, vive essa luta de espírito e carne. E ainda assim, nós atravessamos lamas, caímos em algumas poças, mas nós não vamos rolar nela. Nós não vamos viver como se tivesse no prazer da vida aquele pecado. Não, isso vai nos incomodar. E é essa incomodação que faz com que mostre com que você é crente, que você é servo de Deus, que você é alguém que ama a Deus. Isso faz diferença. Então veja que não é porque pecou, porque se fosse assim ninguém cearia. Mas é o sentido que você dá ao pecado. É o sentido que você dá ao pecado. Se você ama o pecado, você precisa odiar o pecado, aborrecer o pecado, para poder você participar da ceia do Senhor. Mas se você entende que o seu pecado é mau, se você entende que você vacilou mais uma vez, perdeu mais uma vez, caiu mais uma vez, o Espírito Santo está aí tocando na sua vida para que você se arrependa, para que você se acerte com Deus, para que você tenha capacidade de como irmão, eu ofendi meu irmão me ofendeu, eu vou lá, eu vou pedir perdão. Se você é crente dessa maneira, pode ser. O pecado ainda não cauterizou você. Você não está vivendo como se tivesse agora atingido a perfeição, não. Você ainda se incomoda com isso. Então, irmão, não é esse medo que muitos têm de cear. Você tem que pensar. Você tem que ter o seguinte, que basear a sua fé na palavra de Deus. Porque não é você basear no seu sentimento. Eu estou bem com Deus ou eu estou mal com Deus? Deixa eu ver. Se eu estou bem com Deus ou se eu estou mal com Deus. Se eu estiver bem espiritualmente, eu sei. Se eu não estiver bem espiritualmente, eu não sei. Como é que você está com relação ao pecado? Não é o que a pessoa sente. Sentir é algo... Tem dia que você não está... Tem dia que você chega na igreja, você não sente nada. E aí? Deus não está na igreja? Deus não está com você? Deus te abandonou? Não, você só está sentindo. Aí tem dia que você sente tudo. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. Alguém chega e diz assim, o culto hoje foi tão frio, e para você foi um culto tão quente, foi um culto tão especial. Aí a pessoa diz, o culto hoje foi tão frio, o louvor hoje não estava bom, não sei o quê. A pessoa não estava bem. Aí ela diz que é o louvor, que é o pregador, que é não sei o quê. Porque é ela, o estado. Aí já tem dia que você diz assim, hoje a igreja estava tão assim, estava tão fria, a igreja estava tão assim apagada, não sei o quê e tal. Aí a outra pessoa que está com você diz assim, não, pois eu achei foi bom, mensagem maravilhosa. Eu não gostei da mensagem do pastor, foi assim, foi assado, foi não sei o quê. Aí o outro diz, não, pois eu gostei, a mensagem foi boa, foi... Entendeu, irmãos? Então não é o sentir, é o que a palavra diz. E o que a palavra diz sobre os nossos pecados? O que a palavra diz com a pessoa que se arrepende? Se você está arrependido, se você confessa os seus pecados, se você reconhece que é pecador, se você reconhece o sacrifício de Cristo, se você reconhece que não é pelas suas obras, se você reconhece que não é pelos seus méritos, se você reconhece que não é pelo seu orgulho, pela sua prepotência, que você reconhece que não é pelo que você fez para Deus, mas pelo que Deus fez por você. Aí você olha para isso com respeito, com dedicação, aí você vê um monte de pecado que você tem, aí você coloca ele diante de Deus. Você confessa ele, você coloca ele, Senhor, eu sou um pecador nojento, eu não mereço, Senhor, misericórdia de mim, Senhor, porque se não for tua misericórdia, eu vou descer às profundezas do inferno. Somente o teu sangue, somente o teu corpo, somente o teu sacrifício é capaz de me salvar, porque eu sou o mais miserável de todos os pecadores. Paulo dizia que era o principal de todos os pecadores. Sabe quem é o principal de todos os pecadores? Todos nós. Todos nós temos que dizer o que Paulo diz. Eu sou o principal de todos os pecadores. Eu sou o maior dos pecadores. Todos nós. Porque os meus pecados são os meus pecados. E eu vou dar de conta diante de Deus dos meus pecados. Não é do de Paulo, nem de Pedro, nem de João, nem de ninguém. É dos meus.
Então é os meus pecados que têm que ser perdoados por Deus. É os meus pecados que têm que ser resgatados, que têm que ser encobertos pelo sangue de Jesus. Então, através desta palavra, através desse entendimento, desse conhecimento, aí eu chego lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. O desejo de Deus é esse, que a gente não peque. Porém, se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém, Jesus? De todo o mundo quem, irmãos? Daqueles que diz, eu preciso de perdão, eu preciso de misericórdia. Ele deu, o sacrifício dele foi para todo mundo, mas não é para quem tem o prazer na lama do pecado. Não, é para aquele que peca e aí chega diante de Deus e chora. Meu Deus, pequei mais uma vez, errei mais uma vez. Então ele não está comendo indignamente, porque ele está reconhecendo os seus pecados. Ele está reconhecendo as suas falhas. E aí nós temos um advogado diante de Deus. Aí o versículo 1, capítulo 1, versículo 9, concluindo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confessar o pecado é reconhecer que pecou, que brigou com o irmão, que teve problema em casa, na família, que teve problema com o filho, com o esposo, com a esposa, que guardou ódio, mas você não quer guardar ódio. Você guardou rancor, mas você não quer guardar rancor. Que você comprou e não pagou, mas você não quer viver essa vida. Você vai se arrepender, você vai endireitar isso aí. Você não vai ser um viciado sem domínio sobre a situação, não. Você vai ser salvo, liberto pelo sangue e pelo corpo de Cristo. Então isso é comer dignamente. Comer indignamente é fazer descaso de tudo isso aqui. Fazer descaso de tudo isso aqui é comer indignamente. Viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, achar que está tudo bem. Isso é indignamente. Desonrar o sacrifício de Cristo é comer indignamente. Então vamos comer agora do pão e do vinho, em nome de Jesus.